saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não, é possível a gente projetar o texto, todo mundo falar sobre ele, né? Então vamos projetar o texto. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Nos versículos 11 ao versículo 19. Lucas 17, 11 a 19. Eu não tenho esse texto em braille, mas eu bloqueei. Mas para que a versão lida seja a mesma que está projetada, eu vou convidar o meu querido irmão, amigo, Enaldo Santos Paticalfense, que está conosco aqui, para ele fazer a leitura do texto projetado. Antes, porém, essa leitura, assim como diz o Heraldo, eu agradeço a Deus por estar aqui nesse momento. Agradeço a Deus pelo convite que a Marta me fez. Agradeço a ela pela consideração. A mim, como filho mais novo da família de William e Dona Mariquinha, o irmão mais novo dos 12, é para mim um privilégio enorme estar aqui. Uma alegria mesmo poder dar graças a Deus pela vida de Marta, tanto pelo que ela representa para a sua família, para a nossa família, e em especial pela dedicação que ela prestou aos nossos queridos pais. Nós agradecemos a Deus pela alegria, pela dedicação, que sempre ela estava pronta a servir, ainda nos momentos mais difíceis. Nós agradecemos a Deus, porque sabemos que é fruto do seu amor na sua vida. Nós vamos convidar a igreja para se colocar de pé, enquanto nós veremos os mais belos textos do Evangelho de Lucas, texto que só ele registrou para o nosso ensino. Por favor, querido irmão Reinaldo, texto. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais passavam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse
Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, fala conosco, Senhor, e não nos deixe ser contado com esses 9, mas nos faz como aquele que volta para agradecer. Fala conosco nesse dia, para a honra, louvor e glória do Teu nome, e para a nossa alegria e vida. Nós pedimos isto, faze em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto não carece de nenhuma explicação. Ele por si só seria o suficiente para nós. Mas como é impossível ler um texto deste e ficarmos inertes, sem pensar o que ele traduz para as nossas vidas, nós procuraremos fazer algumas considerações dele. Jesus caminhava para Jerusalém, aonde era o seu destino, aonde ele seria entregue nas mãos dos homens, aonde ele seria crucificado, onde seria entregue por nós para morrer, para nos dar vida. Jesus, quando estava de caminho para talvez a sua última missão aqui na terra, ele passa entre Samaria e Galileia, uma região que ele percorria, quem sabe várias vezes, porque essa viagem ele a fez outras vezes, mas esse que dessa vez ele foi surpreendido por um grupo de pessoas leprosas, pessoas marcadas pela enfermidade, pessoas que a palavra de Deus, a lei mosaica, diziam que elas tinham que ser afastadas das suas famílias, do convívio dos seus amigos, que elas teriam que estar longe do seu povo, elas teriam que viver fora. E essas pessoas, vendo Jesus, este grupo de pessoas que se ajudavam entre si, que partilhavam da mesma dor, que partilhavam das mesmas discriminações, que partilhavam da mesma segregação, esse grupo de pessoas teve um encontro maravilhoso um dia com alguém que talvez eles jamais pensavam que poderia acontecer. Algo de especial aconteceu na vida daquele homem. Eles encontraram com alguém muito importante. Eles viram que vinham lá longe um mestre, um Deus, alguém que tinha poder. E eles gritaram a Jesus: Mestre, nós queremos ser curados, nós queremos receber de Ti aquilo que mais ninguém pode fazer. E eis que Jesus, ouvindo o clamor daqueles homens, ele simplesmente cumpriu aquilo que a lei mandava: ide ao sacerdote. Ide ao sacerdote. Em primeiro lugar, às vezes nós podemos não ficar muito satisfeitos com a resposta de Jesus. Quem sabe algum deles dizer assim:
cumprimento às Escrituras e não necessariamente fazendo aquilo que eles julgavam que deveria ser feito. Mas ele disse: ide e mostrai ao sacerdote. E a palavra diz que indo eles, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo o link do Senhor Jesus, diz que indo eles foram curados. Eles não questionaram por que ele não tocou em nós. Ele não é Deus, ele podia tocar em nós. Nós saímos aqui agora fazendo a maior propaganda deles, mas não, simplesmente Jesus disse: vai, faz aquilo que a lei manda, mostra ao sacerdote. Mas se eles fossem e mostrassem ao sacerdote e a cura não tivesse sido efetuada nas suas vidas, eles continuariam leprosos. Mas eles foram, mas diz a palavra que indo eles foram curados. Só que um deles, vendo que estava curado, percebendo que estava curado, ele não pensou em voltar à sua família, ele não pensou em apontar a seus amigos, ele não pensou em divulgar para todos: agora eu sou como um de vocês. A palavra diz que ele volta-se para Jesus. A palavra diz que ele não vai em frente. A palavra diz que ele não simplesmente aproveita que está curado, não volta. E ele não voltando, ele prostra-se aos pés de Jesus e agradece pela cura. Agradece, o agradecimento. Agradece pelo que tinha acontecido em sua vida. Ele agora não tinha mais que viver afastado da sociedade. Ele agora não precisava mais viver longe dos seus. Ele agora tinha uma nova vida. E ele, então prostrado, ele louvou a Deus, ele agradeceu a Deus com o rosto em terra. E Jesus disse assim: mas não foram 10? Não foram 10 os que foram curados? Não foram 10? Porventura não foram 10, mas a versão atualizada, revista, porventura não foram 10? Não foram 10 que viviam naquela situação de penúria? Não foram 10 que participavam de toda sorte de discriminação? Não foram 10 que viviam afastados das suas famílias? E não foram 10 que receberam a cura? Mas apenas este voltou. Cadê os 9? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Irmã Marta, talvez um ano atrás, ela me falava de uma grande cirurgia que ela ia fazer. Uma cirurgia com um risco muito grande. E aí ela comentou comigo sobre a cirurgia de uma prótese no ombro. Uma prótese que poderia ser tudo, mas que poderia deixá-la também totalmente paralisado o seu braço para sempre. Uma cirurgia de tudo ou nada. E eu um dia, conversando com ela, disse: Marta, você está certa
de fazer essa cirurgia? Você não seria bom que você ouvisse outros médicos? Ela falou, não, eu vou fazer. Eu preciso fazer, eu vou fazer. E ela foi e fez e ficou curada. Né? É como aquele homem, aquele homem que gritou a Jesus e ficou curado e teve a certeza de ter recebido a bênção e voltou para agradecer. E hoje nós estamos aqui. Alegrai-vos comigo, diz a palavra de Deus. Celebrai ao Senhor comigo. Por quê? Porque eu recebi do Senhor algo grande. A minha vida foi abençoada. Mas quantos outros também receberam bênçãos? Quantas pessoas passaram um ano, teve tantas vitórias, fizeram cursos, recebeu diplomas, foi chamado em determinados concursos, teve saúde preservada, teve a sua vida preservada. Às vezes, perigos que a gente nem sabe, mas o Senhor está nos livrando dia a dia, porque a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, nos livra. E nós temos, e quantos de nós temos livramentos, e às vezes nem sabemos que passamos por tantos livramentos, mas o anjo do Senhor está ali e está cuidando de cada um de nós. E nós somos chamados a refletirmos da pergunta de Jesus. Nós somos chamados a refletirmos a pergunta de Jesus nessa noite. Mas não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não foram os 10 os que foram abençoados? Onde estão os outros? Será que eu estou entre os 10? Ou sou esse um que volta para agradecer a Deus? E aí, o salmista, ao refletir sobre isso, no Salmo 116, ele diz assim: e que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito. O que darei ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem feito? Eu tomarei o quê? Eu tomarei o cálice da salvação. Diz a palavra: filho meu, dá-me o teu coração. Às vezes tantas igrejas enfatizam tanto no dar dinheiro, no dar ofertas, e nós podemos fazer porque tudo vem dele. Diz a palavra que o que vem dele nós devemos dar de volta, porque tudo lhe pertence. Mas acima de tudo que podemos dar ao Senhor, Ele quer que nós demos o nosso coração, demos a nossa vida. Diz a palavra do Senhor, quando Ele disse para aquela mulher de Samaria: porque o Pai procura adoradores que eu adoro em espírito. O Pai não precisa de pessoas inteligentes, porque Ele tem toda a inteligência. O Pai não precisa de pessoas sábias, porque Ele tem toda a sabedoria, a fonte da sabedoria, diz a palavra de Deus, do conhecimento, tudo está nele. Ele não precisa de nada disso. Ele tem tudo. Ele não precisa de poder, Ele não busca poderosos, porque todo o poder, Ele detém todo o poder no céu e na terra. Mas a palavra que Ele procura adoradores, aquelas pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, Ele quer
Ele quer que sejamos contados com este um. Se porventura você, pelo muito que Deus tem te dado, porque além de tudo Ele tem te dado vida, porque se você não tivesse vivo, você não estava aqui nesse momento. Graças a Deus porque Ele te trouxe aqui nesta noite. Graças a Deus porque Ele me trouxe aqui nessa noite. Ele tem te preservado todos os dias da sua vida. E Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Reconhece, pois, aquilo que Ele tem feito, prostra diante dEle e diz: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, foi em Ti eu confio. E a palavra disse que ele não ficou inerte, que Ele falou: levanta.